continuando os nossos estudos sobre a vida no mundo espiritual. Estamos no livro No Mundo Maior. Hoje nós vamos ver o capítulo 11, Sexo. Ainda sob a impressão desagradável colhida no drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho da assistência na crosta. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação, o aprendiz continuou bondoso. Desses amigos, reúne-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante das questões que interessam de perto o nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo, uma vez que estudas nesses dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas. A palestra vem ao encontro de nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano, espíritos, ouviam atenciosos, iluminados do condutor de almas. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando ao íntimo pela inflexão da sinceridade. Falava simples. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões do século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui uma bagatela comparada aos milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Meu Deus do céu. É que não aparece, né? Problema premente esse, que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-los a tiros de verbalismo, de fora para dentro, a moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Agora que nos distanciamos das imposições mais rijas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculino e feminino, em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. A esse respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadores dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Doloroso é, porém,
verificar a desarmonia em que se afundam os homens, quer dizer aqui a humanidade, não é só o sexo masculino, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos, no anseio da vida melhor, guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentados na terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito no mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais, A loucura em que se debatem não procede da simples modificação do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, que o exige longos períodos de recuperação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isso, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. Percebemos? Não é o corpo físico que determina o sexo. Certo? Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo os sinais orgânicos, segundo nasceram, específicos. Entre nós prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos, para as regiões mais altas. Nesta sabemos, porém, que a feminilidade e a masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Compreendemos destarte que, na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Ou seja, as almas têm que nascer femininas e masculinas, uma vez uma coisa, outra, não necessariamente seguida, para que ambos tenham as qualidades dos dois sexos. Convictos dessa realidade universal, não devemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, serão transmudada do estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. Ainda tem gente que é assim. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou toda a vida essas relações. A mulher-mãe, o homem-pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se em família. A taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se em anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico. Estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos, mesmo menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo,
posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício, constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Ou seja, a gente vai evoluindo nesses sentimentos. Vou ler outra vez. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício. Você viu como de desejo passou a sacrifício? É que levam milênios. Por vezes, a criatura demora anos, séculos, existências diversas de uma estação para outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia, com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido o número, percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxtase do santo foi um dia mero impulso, com o diamante lapidado. A gota celeste, eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está que, assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Essas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o Hotentote inculto envergue a beca de um catedrático e se ponha, de um dia para o outro, a ensinar o direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem a evolução imediata, a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna, que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigorosas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalharemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Se a gente abre os jornais, a gente vê isso. De quando em quando, uma ou outra vítima procura os hospitais de alienados, submetendo-se ao tratamento médico como o operário que traz à oficina de consertos seu instrumento danificado. Nos hospícios, encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram-se até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijolo das alucinações. De mente desvairada, fixa o sovacão da subconsciência. Perdem-se no campo do automatismo inferior, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência, a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Não solucionaremos tão complexo problema no mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável
a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mal produto da química mental, A endocrinologia poderá fazer muito com a injeção de hormônios à guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje e mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor ao sexo ao embrião. Isso já é possível. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independente da forma exterior ou das convenções estatuárias. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós, outros, praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. É mister acender, em derredor de nossos irmãos encarnados na Terra, a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definitivos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência no Instituto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e sua autoridade? Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas poderemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo, para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens, estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo com face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles temporariamente os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede no coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais e, contudo, suas energias fecundantes renovam a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece na conduta do mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos para a convenção humana. Solitários e humilhados, fazendo-se ver, é possível cooperar na extensão do infinito bem, amparando e abnegando-se com a exclusão do egoísmo e do propósito inferior a serem amados segundo os caprichos próprios. A construção da felicidade real não depende
depende do instituto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolutivo, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa conhecer que o intercâmbio das forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis da vida de luz nas ilimitadas esferas do universo. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais de amor santificante, recordando-lhe que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo aos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo, é entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que combinam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longe do coração. O amor encontrará sempre mundos novos, e para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio, a claridade libertadora no pensamento de renovação para o bem comum que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. A questão é da alma, que demanda processo individual de cura. E sobre esta, só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão libertados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros, assim na doutrinação como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Notei que a preleção terminara em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro fascinava-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios descritivos, não era fruto de frias observações de cientistas e escritores, preocupados em armar ao efeito com palavras balofas. Nasciam do verbo inflamado de amor fraternal, de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos, ainda frágeis e menos felizes. Fizera-se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite. E, com efeito, fizeram-se várias indagações, com respostas precisas, com respostas preciosas, por elucidativas e edificantes. O inquérito educativo continuava proveitoso, quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Venerável instrutor, disse reverente, nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, expuseram os princípios freudianos com base de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se irradiam no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes puseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram, a seu turno, que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento.
O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso da carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados na crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito com o fim de passá-las adiante? O sábio instrutor não se fez de rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiada por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciavam à interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura, no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior, que tortura o homem terrestre, mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância à aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verbo ao anjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge a paisagem, distribuindo a vida, renovando-a. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera ouvira a índole selvagínea ao lamber com ternura um filhinho recém-nato. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam, naturalmente, os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos da infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações de vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem dos desatinos da prepotência, seduzidas pelos caprichos autoritários, faminta de evidência e realce, ainda que ativas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes, certo? Pequeno grupo de homens e mulheres, por fim, após a atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho, com os quais dominam a vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou da existência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sente-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne. À maneira do viajor, que após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estanca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual, as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-fazer.
Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-se os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseio pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa à preleção em curso e em seguida acrescentou bem-humorado. Muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem nos despenhadores do crime, lançam-se nos vales da sombra, mas organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência, e com a experiência alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluímos desse modo que se a psicologia analítica de Freud e seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, faltou-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo, sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmo, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Calou-se o emissário sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio, ao lado de Calderaro, que também se recolhia, como a reler a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso na funda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento, na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrocharam minha consciência, iluminando meu ser. Meus amigos, o capítulo daria para falar um mês. Tantos são os casos que se poderia dizer aqui. Desde os crimes passionais, desde o comportamento de escravidão de certas relações conjugais, até a homossexualidade, aqui vista como perfeitamente normal, são expressões do amor, deve ser respeitado e entendido, não é verdade? E não criticado. Não cabe a ninguém criticar o comportamento sexual do outro, não é verdade? Temos é que entendê-los, amá-los todos como são. Mas vamos às observações que eu fiz na época em que estudei esse capítulo. Primeiro, André e Calderaro estão visitando um grupo de estudo destinado ao auxílio de encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. O tema do dia é o sexo. O orientador informa que, no exame das causas da loucura entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Sabemos que o sexo faz parte da evolução desde os primórdios.
Com a elevação dos seres, as atividades sexuais começam a migrar para o campo das emoções, que é o certo. Quando ocorrem, conflitos sexuais acabam interferindo no campo emocional e, quando agravadas, levam ao desequilíbrio emocional. Aí vem as pessoas que misturam sexo com posse, não é? É meu, como era no passado remoto. Lembra aquele desenho que faz da pré-história do homem puxando a mulher pelos cabelos? É assim. Então, tem gente que ainda pensa dessa forma. 2. O orientador da palestra nos relata o tamanho do problema, nos informando a números. No século VI da nossa era, chamada Peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela, número insignificante, comparado aos milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Ou seja, uma epidemia silenciosa que afeta milhões de pessoas em todos os cantos do mundo. Não é verdade? Se a gente abrir o jornal, nós vamos encontrar, no mínimo, um caso de crime passional, que pode ser com a morte, com cativeiro, com agressões físicas, dos mais variados. Isso é o que sai no jornal. Nem tudo sai no jornal. 4. Feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Entendemos, então, que não é o corpo que determina o impulso sexual. Se uma alma feminina encarna num corpo masculino, ou o inverso, teremos uma pessoa desajustada entre a sua essência e o corpo de nascimento. Vai ter um conflito. A minha alma tem um sexo e meu corpo tem outro. Acreditam que é justo condenar alguém por estar vivendo fora de sua essência? Por outro lado, o orientador explica que esses nascimentos em corpos de sexo diferente da essência servem para que se adquira qualidades ou competências mais amplas. Assim, todos chegaremos a um equilíbrio melhor entre as energias ativas e passivas. Nos dias de hoje, é necessário que homens e mulheres tenham as mesmas atividades. São homens cuidando dos filhos e mulheres mantendo o lar com o trabalho que antes era só dos homens. É a evolução para seres com iguais direitos e deveres. Para mim é uma alegria ver um homem empurrando um carrinho num parque levando o filho para passear. E a gente vê também uma mulher motorista de ônibus. Qual é o problema? Qual o problema? O sexo que a pessoa tem? Não são todos capazes? Somos todos capazes de tudo. Não é verdade? 5. O orientador fala da evolução dos comportamentos humanos, chegando aos dias modernos. Mas diz ainda, dias modernos na década de 40, 50. Reduzido o número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho nos gnomos do exclusivismo, devidos à incompreensão sexual. Incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Porque essas pessoas que fizerem esses crimes vão adquirir uma situação de resgate, não é? E quantos casos nós estamos vendo nos nossos estudos em que o parceiro que morre ainda quer ter posse sobre o ente amado e a pessoa com quem ele torna a se casar? Imagina a que ponto chega essa obsessão. É desvio do sexo isso. O veneno do ciúme que exige a posse exclusiva dos sentimentos, não é? Nós, que sabemos sobre o espírito imortal,
podemos perceber o problema da interferência de muitos pais desejam aos filhos que ainda vão nascer. Isso já é possível. O que foi insinuado como futuro nessa obra já é realidade hoje. Interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor um sexo ao embrião, todavia não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. Não é? 7. Lembremos os corações desalentados, que tal é o sexo e que em face do amor, quais são os olhos para a visão, o cérebro para o pensamento, não mais que um aparelhamento de exteriorização. A alma é uma, o corpo é outro. O corpo obedece segundo a gente tem. Eu vou falar conforme o aparelho vocal que eu tenha. Eu vou enxergar conforme o aparelho visual que eu tenha. A quem nasça cego, não é? A mesma coisa o sexo. Então, a alma é uma, o corpo é outro. Dia chegará em que o amor que cria e enobrece vencerá a paixão que arrasa e enlouquece. Até rimou. 8. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade, entre aspas, digo eu, sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos, contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados, que cada um escolha a sua forma de amar, desde que ela seja amor, e não egoísmo, e não ciúme, e não violência. Amor é querer o bem do outro. Nos dias de hoje, já vemos menor preconceito quando vemos casais homossexuais. Precisamos ver o amor universal, não é? Mas é preciso impor leis, porque o ser humano não age com juízo. É preciso que alguém determine leis. É infeliz isso. Seguindo. Concluindo o capítulo, percebemos que os seres humanos são felizes quando capazes de criar. Os mais primitivos impulsionam as forças do sexo, mas há os que são felizes por criar obras magníficas, sejam nas artes, na arquitetura, nas plantações ou criações de animais. Há as simples criações de belezas domésticas que enfeitam os lares. Somos seres criados por Deus que são felizes quando podem criar também alguma coisa de seu. O que nos diferencia é o que criamos e para que criamos. Não é verdade? Então, vamos nos esforçar para criar tudo aquilo que dignifica o amor. Amar é querer bem ao próximo. Amar é querer que a nossa parceria conjugal esteja feliz. Então, a escravização, a contenção, o impedimento, a violência, nada disso é representativo de amor, e sim de egoísmo. Um abraço muito grande, certamente teríamos muito que falar sobre esse capítulo. Aguardo o comentário de vocês, seja aqui na área de comentários do YouTube, seja no Facebook, seja no e-mail, seja o que for. Eu espero ansiosa para poder aprender um pouco mais com vocês. Um grande abraço.